Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que eu, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Nesses dias, nós temos ouvido algumas parábolas que Jesus está nos ensinando, mostrando a respeito do seu retorno. Aqui, nós ouvimos hoje a parábola dos talentos. Muitas vezes as pessoas, ao lerem esse evangelho, elas associam essa questão dos talentos que devem ser multiplicados aos trabalhos que eles fazem na igreja. Por exemplo, aquela pessoa que prega o evangelho, então ela diz assim: não, eu não posso enterrar o meu talento, eu não posso enterrar o meu dom.
Aí aquele que canta, eu não posso enterrar, eu tenho que multiplicar e tal. Jesus, ele está, na verdade, se utilizando de uma situação humana para nos trazer um ensinamento espiritual. Então aqui nós vimos, os talentos, 1 talento, 10 talentos, 5 talentos. Ele lucrou mais, enquanto o Senhor viajou e disse, olha, quando eu voltar, eu quero encontrar vocês lucrando, eu quero que vocês multipliquem isso aqui. Então o pessoal achou, eles disseram, eles viram, nossa, se o Senhor está pedindo, eu vou multiplicar. E nós vimos aqui, o patrão disse, muito bom servo fiel, porque aquele empregado que havia recebido 5 talentos, entregou mais 5. O que tinha 10, entregou mais 10. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele não multiplicou. E é interessante que ele conhecia o patrão. Ele disse, na hora que o patrão veio, ele falou para o patrão, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo. Ele conhecia, ficou com medo e escondia o talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Quer dizer, ele recebeu 1 talento, devolve 1 talento. E o patrão disse que ele precisava era multiplicar os talentos. Deus, o servo, o patrão, chama esse servo de preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Eu estou repetindo isso aqui. Nós não podemos ser servos preguiçosos. A preguiça é um dos pecados capitais. Por que é um pecado capital? Capital porque fala de cabeça. É que está na ponta. E a partir desse pecado vem outros. Então, o preguiçoso, ele pode chegar até a uma situação de matar alguém por causa da preguiça dele. Porque se uma pessoa começa a dizer, olha, você é preguiçoso, você precisa trabalhar, ele pode ficar com raiva e matar até aquela pessoa. Então, o pecado capital, ele é o pai e a mãe de outros pecados que pode acarretar em pecados gravíssimos. Servo mau e preguiçoso. A preguiça deste homem levou ele à condenação eterna, porque ele precisava ter multiplicado e não multiplicou. Qual é o ensinamento que nós trazemos aqui? Deus nos chama à santidade. E nós precisamos crescer nas virtudes. Esses talentos aqui estão relacionados às nossas virtudes. Nós precisamos ser homens e mulheres virtuosos. Nós não podemos parar na nossa caminhada. Quando esse servo mau e preguiçoso, como Jesus falou aqui através do patrão falando para o servo, Jesus estava dizendo assim, parou, estacionou, não lutou pela salvação. Ele simplesmente pegou aquele talento que ele tinha e escondeu, sabendo, enterrou, sabendo quem era o patrão, porque o patrão disse que cada um vai receber de acordo com a sua vida. Nós iremos prestar conta dos nossos atos um dia. Imagina, eu preciso largar o cigarro e eu não largo.
Eu preciso ter aquela virtude da continência, de não me deixar levar pelo vício da bebida, de uma sexualidade depravada. Então eu preciso me livrar disso e eu simplesmente não me livro. Fico na minha. Pela preguiça eu não luto. Você acha que um preguiçoso vai lutar pela santidade? Não vai, ele vai ficar na dele. Nós precisamos lutar, nós não podemos nos deixar levar facilmente pelas situações da nossa vida. O pecado original causou em nós uma vontade muito enfraquecida. A nossa vontade, ela não é uma vontade fortalecida. É por isso que nós precisamos contar com a graça de Deus e lutar pela nossa santidade. Imagina aquelas pessoas que vivem dizendo assim, meu pecado de estimação. O meu pecado de estimação é justamente esse talento que ele colocou ali dentro. Que ele deveria, na verdade, ele deveria tirar, arrancar aquele pecado de estimação e colocar a virtude, porque a virtude nos leva para Deus. Não, ele pegou e ficou com o pecadinho dele de estimação ali. Contentinho com o pecadinho de estimação. É um só, não tem problema não, é só um pecado. Deus não vai levar em conta isso não. Não vai? Se não extirpa o pecado, morre com ele e não se salva. Foi o que aconteceu. Servo inútil. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá na escuridão. E ali haverá choro e ranger de dentes. Lembra que esses dias Jesus falou isso? Haverá choro e ranger de dentes. Agora ele já fala, ele complementa. Jogai-o lá fora na escuridão. Escuridão lembra o inferno, lugar de sofrimento. Não multiplicou. A alegria do patrão foi quando viu que aquele que tinha 5 talentos, ele multiplicou para 10. O que tinha 10 foi para 20, ou seja, ele lutou, ele conquistou as virtudes, ele foi fiel a Deus. Mas aquele outro ficou ali no pecadinho dele, massageando o pecado, na preguiça, não foi para frente, ficou estacionado, não foi para frente nem para trás, ficou ali naquela vidinha que você sabe, né? Está tudo bom, está tudo maravilhoso, não está tudo bom e maravilhoso, coisa nenhuma. Foi jogado na escuridão. Os outros foram, vinde, alegrai-vos comigo, fique comigo. Vamos levar, meus irmãos, uma vida santa, não vamos brincar. Qual é a virtude que Deus está te dando e que você precisa combater e contra o vício, porque a virtude nos leva a combater o vício, aquele pecado. Deus está dando a chance, Ele está voltando e nós não podemos brincar. Que Deus me livre deste mal. E que Deus te livre deste mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, do pecado da preguiça, que não nos ajuda a caminhar na santidade. Dai-me força, Virgem Santíssima, dai-nos força para que nós caminhemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Servo mau e preguiçoso.